Vanguarda Comunidade. Olá, muito bom dia. Está no ar o Vanguarda Comunidade, direto do estúdio da Rede Vanguarda em Taubaté. E o programa hoje está um pouco místico. Nós vamos falar de tarô. Você acredita? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a taróloga, psicóloga e terapeuta holística Lila, que é de Taubaté. Lila, muito bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui no Vanguarda Comunidade. Eu que agradeço, Michele, um prazer estar aqui. Obrigada, Lila. Eu falo Lila porque é Lila mesmo, você não tem sobrenome, não, você não assina com sobrenome, né, Lila? Não, é Lila mesmo. Então eu estou assinando Lila com permissão sua. Isso, por favor. Lila, então eu queria já começar para a gente falar um pouco, a gente vai falar um pouco de tarô e terapias holísticas, né, que é o trabalho que você desenvolve. Eu queria que você falasse primeiro um pouco do tarô, né? O que é o tarô, até para o telespectador entender melhor, quem não conhece ainda. Michele, olha, o tarô são cartas, tá? Inclusive eu trouxe aqui, acho que a gente pode até mostrar, né? São cartas parecidas com cartas do baralho, só que são desenhadas, né? E a gente chama assim de jogo de tarô. E o que é o jogo de tarô? O jogo de tarô é uma forma da pessoa saber da vida dela, ela ter contato com o inconsciente dela. Na verdade, o tarô foi criado para ser um instrumento de autoconhecimento, a pessoa ter a oportunidade de se conhecer. Porque, Michele, quando a pessoa se conhece, ela tem oportunidade, capacidade e condições de conhecer outras pessoas, de se relacionar melhor, de perdoar, de aceitar as pessoas como elas são, porque daí ela percebe que ela também tem defeitos. Porque ninguém é perfeito, né, gente? Todo mundo tem defeitos. E o tarô, ele mostra para a pessoa como ela é. Então, é uma forma muito legal de se autoconhecer, de se perceber num contexto, no mundo, de saber como atuar. A grande vantagem do tarô é que ele ajuda a pessoa a saber o que vai acontecer e saber como reagir. Então, ela já sabe antes, tá? Então, quando a gente fala assim, o tarô não adivinha, o tarô orienta. Eu sempre tenho essa frase, né? E realmente, o tarô orienta. Por que eu digo que o tarô não adivinha? Porque, gente, adivinhar é adivinhar os números da loteria, aí eu seria milionária. Adivinhar é saber de coisas que só a pessoa sabe, mas que o tarô não sabe. Por exemplo, quantas vezes a pessoa casou, quantos filhos ela tem, isso é adivinhação. Então, não tem necessidade Lila, disso. assim, até vou te pedir licença, assim, não é um pouco contraditório essa questão do adivinhar e o prever o futuro, por exemplo? Então, você fala assim, você vai prever uma troca de trabalho, um término de um relacionamento. Isso ainda não cai na adivinhação ou não? É bem confuso mesmo, realmente você tem razão. Cai sim na adivinhação, no dito popular é adivinhação. Só que quando a pessoa está lendo o tarô, ela tem a oportunidade de ter revelado o seu inconsciente. Então, não é uma adivinhação, já está no inconsciente da pessoa. E o nosso consciente, Michele, ele é atemporal, ele não tem tempo. Então, ele confunde muito. Passado, presente e futuro é tudo igual. Então, ele fala o que vai acontecer, mas na verdade já está dentro da gente. Se a gente for ver bem, a gente já sabe até o dia que vai morrer, por exemplo. Isso, quando a pessoa nasce, ela já sabe. Só que isso é escondido, né? A pessoa não quer ver, então isso é mascarado. Mas quando ela tira as cartas do tarô, o tarô já fala se ela vai perder emprego, se ela não vai perder emprego, se ela vai continuar no casamento ou no namoro. Então dá para ela saber. Por isso que a gente costuma dizer que é uma orientação. Até porque, Michele, tem o livre-arbítrio, né? Então não é taxativo. Por exemplo, eu digo para um cliente, você vai perder o seu emprego. Aí ele diz, o que eu tenho que fazer para não perder? Aí eu oriento, aí que entra todo o conhecimento, todo o estudo. Eu oriento esse cliente e falo, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Ele faz e não perde. Por isso tem livre-arbítrio, o livre-arbítrio dele prevalece. Lila, até antes da gente continuar falando, eu vou pedir licença para você, porque você mostrou, acho que o telespectador não viu, vou pedir para mostrar nessa câmera mais fechada, as cartas. Como que funciona? É um baralho, né, de cartas com figuras, cada figura representa alguma coisa, a pessoa vai lá e escolhe as cartas. Como que funciona? A pessoa chega lá no teu consultório e vai jogar tarô, né? Como a gente fala, você falou que é um jogo. É um jogo. Como que funciona isso, Lila? Michele, a pessoa chega lá,
Aí eu vou perguntar as perguntas mínimas necessárias. Se é casado, solteiro, se trabalha, trabalha onde, se tem filhos, o mínimo necessário para eu poder me nortear. Aí eu abro o tarô já vai falando da vida da pessoa. Como ela está na parte financeira, na social, no relacionamentos, no relacionamento afetivo, como que ela está no trabalho. E as cartas, elas já falam de tudo? De ou tudo. Você joga as cartas de acordo com as perguntas, por exemplo? Primeiro eu faço um jogo que é de tudo. Da pessoa. Então, a gente chama de os arcanos maiores do tarô, que são as cartas que eu faço redondo e já dá para saber da vida toda. Aí depois tem a parte das perguntas. Aí eu junto tudo, arcanos maiores, arcanos menores, que são várias cartas daí. Aí eu abro e a pessoa tira. Quando ela tira, o inconsciente dela já tira a resposta certa. Eu costumo dizer o seguinte, o tarólogo é só um intérprete. Ele só interpreta aquilo que a pessoa já tirou. Quem tirou a resposta foi ela mesma. Agora, é muito difícil, Michele, quando ela tira a resposta e ela não aceita. Isso acontece muito. Aí ela fica assim, não, mas não é possível. Não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de relacionamento, né, que é mais comum. Então você vai acabar o seu relacionamento. Às vezes ela gosta tanto da pessoa não vou. E não quer, não vou. Esse tarô tá errado. Esse tarô tá errado. Tem. E qual que é o seu papel? Já que você falou que é livre-arbítrio, né? Então a pessoa fala, bom, eu terminar o relacionamento, eu não quero terminar. Não né? quero. Eu amo essa pessoa, acredito que ela me ama. E aí, como que funciona? Qual que é o teu papel nesse caso? Aí eu oriento, eu falo, olha, você não quer, então tente fazer isso, dependendo da pessoa, porque o tarô ele é muito individual, é de acordo com a personalidade de cada um. Aí eu oriento. Aí ela faz aquilo. Pode ser que não dê certo se a pessoa realmente não gostar, a outra parte não gostar. Olha, aí é fim de relacionamento, a outra parte não gosta. Mas se ela fizer direitinho e tiver condições de salvar o relacionamento, ela salva. Agora, às vezes não tem condições de salvar. E você às vezes consegue enxergar isso? Não tem jeito. Não tem Por mais jeito. que ela ame, ele ame, não tem jeito. Não tem jeito. É término mesmo, vai acabar. Aí o que eu faço? Eu já entro com uma terapia de florais, que é para acalmar a pessoa, que os florais, eles são chamados de remédios da alma. São os florais de Bach. Florais de Bach eu trabalho. Tem vários florais, existem vários, né? Californiano, de Minas e tal. Eu trabalho com florais de Bach. E a pessoa toma o floral, então ela começa a melhorar a nível interno. A coisa é impressionante. Ela começa a aceitar até o término, se for o caso. Ela começa a perceber que a vida pode ser levada de forma diferente. Porque, Michele, quando tem que acabar, vai acabar. Tem jeito. Não adianta. Não tem jeito. Já está escrito? Aí já está escrito. Mas eu particularmente acredito, Michele, que quando tem que acabar, é porque uma das partes não está bem. Porque não é que está escrito porque já começou o pré-determinado a acabar. Acontece das duas não estarem bem também? Acontece. E como acontece? Aí é término, não tem jeito. Ô Lila, eu vou te pedir licença um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco a Lila vai até falar um pouco dessa relação do tarô com a terapia holística, que é o que ela trabalha, né? Então não saia daí. Olá, nós estamos de volta com Vanguarda Comunidade, direto do estúdio da Rede Vanguarda em Taubaté. E hoje nós estamos falando de tarô com a terapeuta holística, a Lila, que é aqui de Taubaté. Lila, você falou um pouco dessa questão do tarô, que você utiliza o tarô, né, para que as pessoas busquem se autoconhecer. E você é terapeuta holística. Eu queria entender a relação do tarô com a terapia holística, até se você puder explicar para o telespectador o que é a terapia holística, para a gente entender a relação que você faz. Michele, a terapia holística visa o ser humano como um todo. Então, não olha, por exemplo, uma dor na perna, uma dor no braço ou uma dor no estômago. Olha aquele ser humano sofrido que está com problemas. E o problema dele tem a ver com o todo dele. O tarô também olha a pessoa como um todo. Quando o cliente chega no meu consultório, eu vou olhar para ele no todo. Ele chega com uma demanda, com um problema, ele fala, olha, eu vim ver a minha parte afetiva, ou a profissional, ou vim ver sobre filhos. E aí eu vou tratá-lo
num todo, porque muitas vezes o problema não está no que ele fala. É muito comum ele falar, eu tenho um problema no emprego. E quando eu percebo, o problema é na casa dele. Ele só está refletindo no emprego. Aí entra a parte de terapia e vice-versa. Aí entra a parte de terapia holística. Por quê? Porque não é só ser taróloga, mas é estar preparada para acolher essa pessoa que chega, para dar o conforto que ela precisa e para ajudá-la a se sentir bem. Ela tem que se sentir feliz, porque o tarô é isso, né? Autoconhecimento. Então, é felicidade, é alegria, é qualidade se conhecer, vida, né? Qualidade de vida, é estar bem no mundo, né? E Lila, você falou dessa questão, né? A pessoa quando te procura, um todo. Essas terapias, existem inúmeras terapias, né? Sim. Dentro dessa questão da terapia holística existem inúmeras. Reiki, e você trabalha com florais de Bach, é isso? Você utiliza o florais de Bach, como você citou no bloco anterior. Por exemplo, eu chego lá no teu consultório, porém eu não quero utilizar o tarô. Há essa possibilidade ou não? Ou você trabalha só separadamente com a terapia holística ou não? Trabalho também, só que quando a pessoa está lá, ela quer utilizar o tarô. Nunca aconteceu. E você mesmo aconselha? Já faz parte meio que desse trabalho seu, dessa sua terapia? Aconselho por quê? Porque quando eu abro o tarô, eu consigo identificar a pessoa até para dar um floral adequado. Porque florais é uma coisa assim muito tranquila. Se a pessoa chegar numa farmácia, ela olha lá e fala assim, eu tô meio insegura, eu vou tomar isso aqui para insegurança. No tarô, eu vejo que ela está insegura, por quê? Então, eu já vou dar o floral mais adequado ainda do que só conversando. É claro que tarô é interação, é bate-papo, a gente está lá, está conversando. É um momento gostoso que passa muito rápido, são 50 minutos a consulta, mas voa. Por quê? Porque é uma interação, o cliente está falando, eu estou interagindo e eu estou fazendo com que o cliente consiga enxergar aquilo que ele está precisando enxergar e é difícil, tem gente que não quer enxergar, então... E você é sincera, Lila, você fala, às vezes tem que falar uma coisa difícil de falar, que você sabe que é difícil, você abre o jogo mesmo com a pessoa? Olha, eu tenho até uma fama... em Taubaté, né, que é onde eu atendo, a minha fama é a seguinte, as pessoas falam assim, você vai na Lila, cuidado, hein? Ela vai te contar tudo. E eu conto mesmo, eu sou muito sincera. E isso é bom e é ruim. É bom porque a pessoa sabe o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, é ruim porque, às vezes, ela não está preparada. Mas eu sempre pergunto, posso falar tudo? Aí a pessoa diz sim. Aí eu falo. Aí você fala, tem que falar. Aí é duro de ouvir. Lila, assim, essa questão do preconceito, né? Muita gente não acredita no tarô, né? E isso independe de religião, por exemplo. Então, tem evangélico que não acredita, é católico e... Em contrapartida, tem católico que acredita, evangélico que acredita. Enfim, assim, como você lida com esse certo preconceito? Que as pessoas falam, não existe prever o futuro, né? O futuro, muita gente fala até, quem é muito religioso, fala, o futuro está na mão de Deus. Como você lida um pouco com essa questão de descrença com relação ao tarô, de preconceito, e até mesmo muita gente que diz que tarô é enganação. Como você lida com essa questão? Como você enxerga isso? E essa questão é séria e existe mesmo. Infelizmente, né, tudo que você falou está corretíssimo. As pessoas têm esse preconceito, elas têm essa dúvida. E como que eu faço? Eu faço o meu trabalho bem feito. Eu simplesmente me preocupo em fazer o meu trabalho. Se alguém acredita que é enganação, a hora que essa pessoa conversa com alguém que passou pelo trabalho, que passou, ela vai ver que, como que é enganação, se aconteceu tudo, porque acontece. A hora que eu falo assim, olha, você vai receber uma proposta de trabalho nova, pode aguardar, a proposta está chegando. E acontece, por exemplo, uma pessoa descrente ser levada por outra e ela passar a acreditar? Acontece. E chega lá e já fala assim, eu não acredito em nada que você está falando. Olha, não, eu vim aqui porque, olha, minha amiga me trouxe, meu amigo que me trouxe e tal, pode falar que eu não acredito em nada. Aí eu começo a falar, porque eu não falo só de futuro. O tarô é para falar do passado, do presente e do futuro. Então, quando eu começo a falar do passado, a pessoa já fala, opa,
peraí, mas só eu que sei disso, como que ela sabe? Aí quando começa a falar do presente, ela fala, peraí, eu tô vivendo isso. Aí o futuro ela já começa a acreditar, entendeu? E aí é tranquilo. E Lila, acontece, por exemplo, da pessoa chegar lá, fazer essa consulta e voltar mais vezes, tornar isso um hábito, por exemplo, só vou fazer isso, só vou mudar de emprego se eu passar pela Lila. Eu falo pela Lila, mas enfim, é para uma taróloga. Só vou, enfim, começar um relacionamento novo se eu passar... Existe isso? A pessoa pode também pautar a vida dela com base nisso? Olha, existe isso, tá? Eu sempre digo para a pessoa, por favor, não seja escravo. Eu não quero nenhuma escravidão. Mas, por um outro lado, para mudar de vida, eu acho importante consultar o tarô. Como é que faz para mudar de vida? Tá, então chega um cliente, ele trabalha num lugar, ele é um executivo, trabalha numa empresa e ele tem a oportunidade de trabalhar em outra empresa para ganhar mais. Só que, de repente, ele vai e não é aquilo que ele esperava. E ele volta. E aí? Depois que tem volta, a empresa aceita? Não, porque já colocou outra pessoa no lugar dele. Então, ele consulta tarô. A grande vantagem. Eu já falo, não vai. Não vai. Ah, mas eu vou ganhar mais. Não, o tarô não erra, Lila? Uma pergunta crucial. O tarô não erra? Michele, o tarô não erra. O tarólogo erra. Então, se o tarólogo não está em sintonia com o cliente, sintonia mesmo. É aquela coisa do cliente falar, o tarólogo entender, da linguagem ser clara, aí sim, o tarólogo pode interpretar errado. As cartas estão certas, mas o tarólogo pode interpretar errado sim, com certeza. Como a pessoa reconhece um bom tarólogo? É o quê? É estudo? É experiência? É estudo. Tem um pouco de mediunidade que as pessoas falam? Não tem relação nenhuma com isso? Não, nenhuma relação, nenhuma. As pessoas falam, você é médium? Não, não sou, não recebo espírito, nada. Eu estudo tarô. E eu estudo tarô há mais de 20 anos. Então, o que acontece? Todos os cursos que eu fiz foram voltados para o tarô. Então, psicologia, pedagogia, psicopedagogia, tudo é voltado para o ser humano. Administração de RH e terapia holística, tudo voltado para o ser humano. Agora, independente disso, tem uma horinha de folga? Leituras, a leitura ajuda muito. Bastante. E não é só a leitura de tarô. É leitura sobre o ser humano, comportamento, psicologia, seja lá o que for. Tudo ajuda, né? Lila, eu vou pedir licença para você novamente. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com o último bloco do programa. Não saia daí. Olá, você acompanha agora o último bloco do programa Vanguarda da Comunidade, direto do estúdio da Rede Vanguarda em Taubaté. E a gente conversa com a Lila, que é de Taubaté, que é terapeuta holística e utiliza o tarô para auxiliar os clientes aí na busca do conhecimento. Lila, você falou que você também é pedagoga, é psicóloga também, né, é terapeuta holística e é consultora de RH. Lila, assim, todo esse teu conhecimento, que você falou que buscou até esse conhecimento para auxiliar você nesse trabalho que você desenvolve de tarô e terapias holísticas, isso não acaba fazendo com que, na hora que você tem que orientar as pessoas, que você fala que é nessa hora, depois de ler o tarô, que você acaba orientando as pessoas, essa carga, essa sua experiência, não acaba interferindo, pesando ou pendendo para um lado, às vezes, ou não? É mais uma questão técnica mesmo. O tarô é uma questão técnica, não tem jeito. É claro que todo esse conhecimento serve para alguma coisa, pelo menos para a gente falar de uma forma mais adequada e pautada em cientificidade, que eu acho muito importante, né? Não é uma coisa assim que a gente criou. É isso que eu digo, você não coloca assim, não está ali a sua experiência, que eu digo assim, de vida, o que você pensa da vida, né, o que move a tua vida, não é isso que você coloca ali, a questão é técnica mesmo. É técnica. Você orienta tecnicamente. Tecnicamente. E tudo isso faz com que a pessoa sinta segurança, né, sinta firmeza, porque a hora que eu estou orientando pelo tarô, sempre norteada no tarô. É o que as cartas falam que eu vou falar, tá? Agora, a orientação que eu dou é para que ela possa viver melhor
dentro daquilo que foi falado, porque não tem como fugir daquilo. Então, a parte técnica, ela tem que ser considerada, sem dúvida nenhuma, né? E é o que você falou, não é adivinhação, é uma orientação, orientação. Né? Se fosse adivinhação, o que você falou, dava o número da Mega Sena. Eu tava rica. E até eu costumo dizer que é orientação e aconselhamento. Porque orientação é você mostrar o caminho. Então tá, olha, se tem esse, mas o melhor é esse. Agora, aconselhamento é ensinar ou aconselhar como seguir esse caminho. Então é diferente, as pessoas me perguntam o que é uma coisa, o que é outra. Você faz as duas coisas? Eu oriento e aconselho. Tudo pautado no tarô. Tá? E às vezes esse como seguir o caminho pode ser o contrário, que a pessoa não quer seguir, né, aquele caminho, mas você fala, para o seu bem, pode ser necessária essa troca de emprego, essa separação, e é o que você diz, as cartas estão dizendo, porém não há possibilidade dessas cartas mudarem, Lila, por exemplo, eu digo isso, eu vou lá no teu consultório hoje e retorno daqui 2 meses, então essa troca de trabalho, essa separação, não há possibilidade disso ter mudado, não? É difícil, As cartas vão sempre, normalmente, se eu for depois de 2 meses, elas vão ler a mesma coisa. Dar a mesma coisa. Só que e se eu for numa taróloga diferente? Então, isso acontece. Tem gente que chega para mim e fala assim, Lila, você está dando uma informação totalmente diferente de tudo que eu já vi. Aí eu falo, então você aguarde. Aí depois de 10 anos a pessoa volta e fala assim, nossa, você acertou. Acontece sim. Por quê? A carta, para mim, que estou interpretando, tem um significado. Para uma outra pessoa pode ter outro. E aí, por isso que a gente tem que ir em pessoas confiáveis, né? Não dá para... uma amiga foi e achou lindo, então vamos. Não, você tem que ter dados de confiabilidade, né? E Lila, assim, uma dúvida até que ficou com relação, você falou dos florais de Bach, né, que você acaba orientando a pessoa, ou é muito ansiosa, enfim, triste, depressiva, alguma coisa, você acaba orientando, você entra com o floral de Bach para determinados casos, né? Isso não briga um pouco com a medicina convencional, que a gente está acostumada, com os medicamentos convencionais? Nem um pouquinho, ao contrário, ajuda. Por quê? Porque os florais, eles atuam em nível interno. Então, é a parte psicológica da pessoa, é a parte emocional. E o médico, por exemplo, dá um remédio para o externo, para o físico da pessoa. O floral trabalha com a personalidade do indivíduo. Então, por exemplo, um indivíduo que acabou de perder uma pessoa querida, não importa se é relacionamento que acabou, pessoas que morreram, gente que foi embora porque viajou, existe um floral que resolve isso. A pessoa tem que fazer um exame vestibular, exame na faculdade, e tem floral para isso. A pessoa começou a dirigir e de repente teve um trauma, bateu o carro, nunca mais quis dirigir. Tem floral para voltar a dirigir. Tem floral para tudo, né, Lila? Tem floral para tudo. Então, quer dizer, são coisas que a medicina não tem. A medicina pode tratar de outra coisa. Mas a própria medicina descredencia um pouco esse trabalho, não é? Sim, com certeza. Mesmo havendo médicos até que formados em medicina que lidam com florais, né? Que lidam com florais. Ela é meio preconceituosa. É preconceituosa. E mesmo havendo médicos que tomam florais comigo, né? Mas existe esse preconceito. Tá certo, Lila. Infelizmente, nosso tempo acabou. Tinha um monte de pergunta ainda para você, mas fica uma próxima oportunidade. Eu vou deixar aqui o seu contato, Lila, lilatarô.com.br, que é o seu site, tem as informações sobre florais de Bach, terapia holística, tarô, o pessoal pode entrar lá e tem algumas informações importantes lá. Lila, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Desculpa essa correria no final, fico para uma próxima, tenho muita dúvida ainda, e acho que o pessoal de casa também. Mas obrigada pela sua presença aqui, Lila. Obrigada pela oportunidade, Michele, foi muito bom estar aqui. Obrigada, Lila. Bom, e a gente fica por aqui. Você continua com a gente no próximo domingo. Um ótimo domingo para você e mande sua sugestão para o nosso e-mail também. Participe do Vanguarda Comunidade.